Olá, querida igreja, boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus. Esse é o nosso momento importante no decorrer desses dias que nós temos vivido, onde a palavra de Deus chega até nós para trazer consolo e conforto. Nós vamos ler um texto que está registrado no Evangelho de João, capítulo 16, e apenas o versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar. Querido Deus, a nossa gratidão ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, pela proteção, pelo cuidado, pela assistência que temos recebido do Senhor ao longo da nossa vida. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito a cada dia, a cada momento, a cada instante na vida do teu povo. Obrigado e que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir nesse momento uma música. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias. Este gozo sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias.
capítulo 16 do Evangelho de João. Entre tantos capítulos, um dos mais importantes na nossa vida, diante de todos os contextos vividos naquela época por Jesus, juntamente com seus discípulos. Mas aqui, especificamente nesse capítulo 16, o que nós encontramos aqui é o registro de pelo menos 3 etapas, 3 momentos de conversas, de diálogo de Jesus com os seus discípulos. É interessante a gente observar que o que Jesus quer aqui nesse contexto do capítulo é fortalecer os seus discípulos, é promover ou produzir paz no coração deles, ao mesmo tempo também está trazendo um consolo que pudesse fortalecer os seus discípulos em face de tudo que estava acontecendo, mas principalmente daquilo que Jesus Cristo havia dito a eles desde o capítulo 14 e o que Jesus ainda estaria dizendo nesse momento. E é importante nós também olharmos para a nossa vida, para todas as coisas que têm acontecido à nossa volta. Porque dentro desses 3 momentos, dessas 3 etapas de diálogo, primeira coisa que Jesus fala para eles, quando nós olhamos aqui do versículo 1 até especificamente o versículo 4, Jesus diz a eles que eles estariam tendo um momento de conflito muito forte. Ou seja, na verdade, esse conflito viria entre eles e o mundo. Como assim? O que Jesus quis dizer nesse sentido? O relato de Jesus aqui fala da perseguição que eles sofreriam. Os 2 primeiros versículos nós observamos isso de uma maneira muito clara. Eles estariam sendo perseguidos. E é claro, daí Jesus vai esclarecer o modus operandi dessa perseguição. Jesus vai esclarecer para eles como que essa perseguição estaria acontecendo. E a primeira coisa que Jesus fala com eles é o seguinte: vocês estarão sendo expulsos das sinagogas. Olha, vocês serão expulsos das sinagogas. E isso estaria, então, tumultuando a vida daqueles homens a partir dali. Mas Jesus continua dizendo para eles: vocês não só serão expulsos das sinagogas, como vocês também serão mortos. Diz o versículo 2, a parte B do versículo: vocês serão mortos. Puxa vida, como assim nós seremos mortos? Informações como estas abalam o nosso coração. Informações como estas abalaram o coração daqueles homens. O fato de serem perseguidos é uma coisa já perturbadora. O fato de eles estarem passando por essa dispersão das sinagogas aumentava mais ainda a perturbação no coração. Agora imagina eles ouvirem de Jesus: vocês serão mortos. Mas veja bem, Jesus ainda diz que eles seriam acusados de inimigos de Deus. Eles seriam mortos porque estariam sendo acusados de inimigos de Deus. É claro, nós temos muitos inimigos à nossa volta. Nós temos inimigos que nos perseguem. Nós temos aí um inimigo visível que está nos perseguindo, que nós não estamos vendo, não podemos ter contato com ele, porque nós também estaremos sujeitos à morte. Mas agora, eles serem acusados de inimigos de Deus, o fato dessa acusação é porque os seus perseguidores, à luz do que Jesus mostra para eles nos versículos 3 e 4, Jesus fala que eles estariam acusando, fazendo essa acusação, porque eles é que não amam a Deus, eles é que não amam o Filho. Nós temos a convicção de que nós amamos o Pai. Nós temos a convicção de que nós amamos a Deus. Esse, portanto, é o início, essa introdução desse primeiro momento, dessa conversa, desse diálogo de Jesus com eles. Mas ainda dentro dessa primeira etapa de conversa, Jesus então começa agora procurar tranquilizar o coração deles, falando do Consolador. Não só falando do Consolador,
mas falando da vinda dele, falando da missão dele, daquilo que o Espírito Santo de Deus, que virá até eles, estaria realizando, procedendo, vindo da parte do Pai. Do versículo 5 até o versículo 15, nós vemos essa informação de uma maneira clara. Mas eles agora começam a, quem sabe, a ficar um pouco, não tanto confusos, mas eles não entendem muito bem, porque o pré-requisito ou a condição que Jesus fala para eles, esse pré-requisito, essa condição, Jesus disse que a menos que ele vá para junto do Pai, o Espírito Santo viria. Do contrário, se ele permanecesse aqui com eles, o Espírito Santo não viria. Esse Consolador não estaria com eles. E Jesus começa agora a tentar tranquilizar e promover no coração deles esse consolo, dizendo do propósito desse Espírito Santo, do propósito desse conselheiro tranquilizador. Ele virá para cumprir alguns propósitos diante de Deus. São 4 aqui propósitos que Jesus mostra. Primeiro desses 4 propósitos, Jesus diz a eles que o Espírito Santo, do versículo 8 ao 10, Jesus fala que o propósito desse Espírito Santo era convencer os pecadores dos seus pecados. Convencer os pecadores. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós não nos convencemos facilmente que somos pecadores. Nós começamos até, quem sabe, fazer uma lista de qualidades e características boas que nós temos para justificar, quem sabe, que não somos pecadores. Nós começamos a analisar à luz, na perspectiva dos 10 mandamentos, para dizer que nós cumprimos os 10 mandamentos e, quem sabe, pensar que ser pecador se resume apenas no cumprimento dos 10 mandamentos. Mas Jesus diz que o Consolador nos convenceria de que nós somos pecadores, de que nós temos inimizade com Deus. Essa inimizade com Deus é que gera pecado. Mas o outro propósito da vinda do Consolador, o Conselheiro, aparece aí no versículo 11. Ele viria para condenar Satanás. Ah, bom, exatamente, condenar Satanás. Nós sabemos que Satanás é o nosso principal acusador. É aquele que procura nos acusar diante de Deus e, ao mesmo tempo, acusar Deus diante de nós. Ele procura semear essa discórdia entre nós e Deus. E muitas pessoas caem nessa armadilha, muitas pessoas caem nessa cilada. Uma das armadilhas, um dos argumentos, um dos pretextos de Satanás é dizer que Deus não nos ama. Porque se Deus nos amasse, Deus não permitiria que nós, sendo seus filhos, não passaríamos por situações difíceis, não passaríamos por situações adversas. Talvez agora, na humanidade, no mundo, quantas pessoas têm pensado assim em decorrência do que está vivendo? Quantas pessoas têm, então, feito essa analogia de que se Deus nos amasse, nós não estaríamos passando por esse contexto difícil nas nossas vidas. Mas o Espírito Santo veio exatamente para condenar Satanás. Isso alegra o nosso coração, isso nos consola, isso nos conforta. Mas seguindo aí a leitura, a partir do versículo 12 até o 13, nós observamos aí que o outro propósito do Consolador que viria era o de aconselhar os santos. Aconselhar a cada um de nós, guiar, orientar, nos orientar para que nós estejamos preservando, guardando a palavra de Deus nos nossos corações, nos aconselhando para que nós venhamos a ser obedientes a Deus, para que nós venhamos a entender que o que Deus quer de nós é o nosso bem, e somente o papel do Consolador, o Espírito Santo, para agir dessa maneira, porque ele não só estaria
nos guiando, nos consolando diante de nós, mas ele estaria em nós. O Espírito Santo estaria habitando nos nossos corações, habitando na nossa vida. Mas a outra missão desse Consolador seria também o de glorificar o Salvador. E essa glorificação, ela também pode acontecer a partir da nossa vida, a partir dos nossos atos, a partir das nossas atitudes, nós estaríamos também glorificando a Deus. Isso nós encontramos aí na leitura, a partir do versículo 14 até o versículo 15. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa de conversa de Jesus com seus discípulos, nós encontramos isso. Mas percebam que o segundo momento da conversa de Jesus com eles, que está registrado aí do versículo 16 até lá o versículo 28, a gente vai perceber uma certa confusão na vida deles, como também muitas vezes há confusão na nossa vida, no nosso coração, quando nós não compreendemos a palavra de Deus de uma maneira esclarecedora, de uma maneira profunda. E os discípulos agora não entendem quando Jesus diz a eles, percebam aí no versículo de número 16, um pouco e já não mais me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Que trocadilho, que jogo de palavras são estas para que eles pudessem entender. Eu vou repetir o versículo, um pouco e já não me vereis. E mais, outra vez, um pouco e me vereis. Certamente nem nós, nem eles entenderam. Mas Jesus então explica para eles isso. Jesus, na sua maneira didática, na sua metodologia esclarecedora de ensinar através de palavras, através de parábolas, através de fatos reais daquele contexto, através de experiências vividas por eles no dia a dia e também as experiências que nós vivemos, Jesus usa uma ilustração aqui extremamente interessante, porque Jesus vai dizer para eles, fazendo uma referência à sua morte, e essa morte de Jesus, então, traria um grande, um profundo sofrimento à vida deles. Quando Jesus diz para eles que um pouco não me vereis, Jesus está falando da morte que seria necessária, que era esse pré-requisito da ida dele para que o Espírito viesse. Isso traria um grande sofrimento. Mas na sequência, percebam aí, a partir do versículo de número, ainda o versículo de número 19, Jesus vai mostrar para eles o seguinte, uma referência à ressurreição, porque então a ressurreição traria uma profunda alegria, uma grande alegria na vida deles. E olha como que Jesus é didático, olha como que Jesus ilustra isso. Ele vai exemplificar a alegria, a questão da mulher quando está para dar à luz. Então ele diz aqui no texto o seguinte, a mulher, quando ela está para dar à luz, ela sofre de dores, ela chora, ela fica aflita em decorrência das contrações e em decorrência dessas dores profundas que a chegada daquela criança, daquele bebê ao mundo estaria provocando. Mas quando Jesus então mostra que quando essa criança vem ao mundo, aquele choro, aquela tristeza, aquela dor profunda é traduzida numa alegria, é traduzida num gozo, é traduzida num regozijo, quando aquela mulher percebe que ela foi o instrumento para a chegada de um homem ao mundo, a vinda de um pequeno, de um menino, de uma criança ao mundo. Então Jesus fala, a minha morte, num certo sentido, no início, ela vai produzir choro e tristeza a vocês, mas a minha ressurreição vai produzir alegria.
Então veja como que Jesus é extremamente didático, maravilhoso, extraordinário, porque então há essa transformação. O consolo é essa chegada. Jesus diz que o Pai dará a eles então a alegria de ter um consolador. O Pai daria a eles agora essa alegria extraordinária, mas era necessário então que ele partisse, que ele morresse. Aqui encerra, portanto, esse segundo momento desse diálogo, dessa conversa de Jesus com eles. Mas aí, para finalizar, o terceiro momento de diálogo, de conversa com seus discípulos, a partir do versículo de número 29, Jesus então fala das tribulações ainda, mas Jesus fala aos seus discípulos de uma maneira bastante clara. Mas os discípulos, antes disso, no versículo 29, eles dizem assim: agora falas abertamente. Quando Jesus esclarece, quando Jesus traz uma ilustração, quando Jesus faz uma figura de linguagem, os discípulos dizem: agora falas abertamente, agora nós entendemos, agora nós cremos que saístes de Deus, agora cremos que viestes da parte de Deus. E todos nós sabemos que Jesus veio do Pai. Então, meus queridos irmãos, esse texto como um todo, ele fala exatamente ao nosso coração da verdadeira paz que produz consolo aos nossos corações, da verdadeira paz que produz nos nossos corações a condição para a nossa caminhada, para a continuidade da nossa trajetória, da nossa vida, mesmo diante das aflições. Porque aí então nós chegamos ao versículo de número 33, quando Jesus então, a princípio, fala de uma má notícia, e más notícias nos entristecem, mas Jesus diz a eles: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições. O que Jesus está dizendo para eles é que a aflição é algo inerente à própria vida cristã, é algo que faz parte da vida cristã. Jesus está dizendo que não tem como nós olharmos para a vida cristã sem passarmos por algum sofrimento. Jesus está dizendo que basta nós olharmos para a vida dele, nós vamos encontrar que o grande exemplo que ele deixa para nós é um exemplo de sofrimento, de uma vida sofrida. Mas Jesus também traz consolo ao nosso coração, não só informando a vinda do Consolador, o Espírito Santo, mas Jesus também consola os nossos corações, falando da paz que ele deixa para nós. Por isso, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. E aí ele diz: no mundo tereis aflições. Algo inerente, algo próprio, algo que faz parte do contexto da vida cristã. Mas Jesus diz na sequência: mas tenham força, tenham coragem, tenham um bom ânimo, tenham um ânimo duplo, tenham um ânimo dobrado, tenham um ânimo reforçado. As tribulações, as aflições virão, as aflições fazem parte. É necessário que elas existam na vida de vocês, mas tenham ânimo, tenham coragem, continuem. A paz que eu estou produzindo no coração de vocês, ela também oferecerá condições para que vocês prossigam. Tenham ânimo. Nós precisamos de ânimo nesse momento. Todos nós buscamos ânimo, todos nós buscamos força e coragem na pessoa do Filho, agora com a presença do Espírito Santo nos nossos corações, que nos consola e conforta. Aí Jesus finaliza dizendo: eu venci. É como se ele dissesse: vocês vão passar por tudo isso, mas olhem para mim, eu venci, vocês também vão vencer. Jesus está aqui nos encorajando, Jesus está aqui nos orientando e nos ensinando. Jesus está dizendo que nós precisamos olhar para ele, o Filho, porque ele diz: eu venci e vocês também vencerão,
vençam comigo. É o que nós queremos, é o que nós cremos, é o que nós desejamos, é o que nós almejamos. Jesus venceu, nós venceremos, você vencerá. A paz que Jesus produz é a paz que te capacita para vencer. É a paz que produz o verdadeiro consolo no seu coração. Que Ele nos abençoe, que Ele te abençoe nessa noite. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pelo estudo da palavra, obrigado pelo teu ensino. Continua, Deus, nos sustentando, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim te abençoe e que você tenha uma ótima noite na presença dEle.